Fala galera, tudo bem? Professor Diógenes aqui com vocês. Novamente, 2023, né? Chegando a nossa Feira Cultural, evento tradicional do Centro Educacional Pré-Universitário. Nossa sala de podcast, sempre aqui preparada para alguns trabalhos, né? Para trazer o nosso alunado para desenvolvimento aí de algumas habilidades, de algumas potencialidades. E nesse sentido, evidentemente que a Feira Cultural tinha que passar por aqui também como uma prévia, né? Uma prévia pra gente, uma prévia para todo mundo que vai poder assistir e conhecer um pouquinho do tema e conhecer um pouquinho do que está sendo feito. Esse ano, a gente traz um tema muito amplo, traços da cultura brasileira. E participando da feira, a gente tem as turmas do primeiro ano A, primeiro ano B, segundo ano A e segundo ano B. Nesse trabalho de hoje, o que a gente vem fazer? Promover um debate. Um debate para a gente dividir um pouquinho toda essa parte teórica, toda essa parte acadêmica, toda essa parte cultural, né? Ao qual, evidentemente, uma feira cultural dialoga. Mas não adianta sair falando se a gente não apresentar, se a gente não distribuir aqui, né, os protagonistas que estão aqui representando a turma do primeiro ano A. Apresentem-se, queridos, queridas, apresentem-se. Quem são vocês representando a turma do primeiro ano A na Feira Cultural? Eu sou a Joana, da primeiro A. Eu sou a Sara, do primeiro ano. Aqui é o Vitor, do primeiro ano A. Esse é o trio, né? Joana, Sara e Vitor foram aqueles escolhidos para poder representar a turma neste momento da feira, nesta atividade específica. Bom, dentro do tema, haviam subtemas que foram sorteados, correto? Sim. Havia subtemas que foram sorteados. E o subtema que caiu para vocês é um subtema muito amplo, né? Talvez essa seja a maior potência e talvez seja a maior dificuldade. Sim, certeza. com certeza. Escolher, selecionar, vai ficar de fora. O que vai ficar de fora era fundamental? Não era? Era necessário? Não era? Complexo, não? Uhum. Pois é, mas é para ser mesmo. Uma atividade dessa, ela ensina muito pra gente. Entre elas, a fazer escolhas. Faz parte do processo. E o tema era a musicalidade como alma brasileira. Ainda é poético, hein? Sim. Alma, essência. Muito bem. Primeiro divide com a gente, aí, quando saiu o tema? Sorteio. Primeiro ano a musicalidade como alma brasileira. Qual foi a reação? Caraca, que droga, legal. Ou não teve reação nenhuma? Tipo assim, acho que a musicalidade, pela nossa sala ter várias pessoas muito desenvolvidas artisticamente falando, a musicalidade era um tema que a gente já queria bastante. A gente tava, tipo assim, muito esperando e rezando pra que ele viesse. Verdade. E foi com muita fé que esse tema veio pra gente. Eu acho que quando a gente recebeu os temas da primeira vez, musicalidade foi o tema que a gente achou melhor, que a gente achou que cairia melhor pra nossa turma. Então a gente já tava esperando que fosse isso. É verdade, é um tema muito dinâmico, que ele, como você disse, ele abrange muita coisa. Então a gente ia ser confortável, podia trabalhar com um pouquinho de cada gênero musical e ia ficar um trabalho incrível, muito rico de informação. Legal. Ou seja, tínhamos ali um grupo à espera do tema. Foi um casamento legal. Legal. Todo o tema veio com referencial teórico, né? Uhum. A musicalidade, ela vem associada ao seguinte texto. Da colonização à globalização, a música é um dos traços mais abrangentes da identidade cultural brasileira. Ela expressa a resistência da negritude, a marca da periferia nas grandes cidades, a regionalidade cultural dentro de um país continental e uma nação multicultural. A música é o arranjo e o tom das grandes festas culturais nacionais. Se o cinema nacional não se consolida na indústria cultural global, como as novelas já o fazem há décadas, a música em raízes históricas e sociológicas inerentes ao samba, a internacionalidade da bossa nova e a força popular do funk são expressões que extrapolam as fronteiras. São muitos gêneros em constante produção e consumo. Como a música permite a alegria de tantos grupos sociais distintos? De que forma a música é um espelho do passado? Quantas tribos se formam a partir da identidade musical? E a relação entre música e gerações? Quais os vários significados que a música implicou em processos e conjunturas históricas? Quantos Brasis a música brasileira configura? Tem muita nota para entoar,
quais ritmos querem cantar. Foi assim que vocês receberam o tema, né? Com uma poesia introduzindo cada um de vocês. A grande novidade da feira esse ano era que a gente tivesse a elaboração de um curta-metragem, que é um trabalho muito técnico. E a segunda é que os temas viriam com referenciais teóricos. Ou seja, literatura, cinematografia e música. Algumas coisinhas que foram produzidas e que representam um tema no nosso país. Isso assustou um pouquinho, atrapalhou no início, limitou. Como é que vocês lidaram com esse regulamento, receber isso aqui? Fala um pouquinho sobre isso. É porque, assim, trabalhar com musicalidade, acho que a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa é falar sobre música. E acabar sendo um dos maiores focos. Então, de fato, introduzir literatura ou até filmes é muito difícil. Não é uma missão fácil. E aí a gente acabou se apegando até muito na ideia de pôr muitas músicas. Entendeu? Ou seja, vamos ver se eu entendi o que a Joana traz pra gente aqui. No grupo da musicalidade, a leitura quase que única, não vou dizer única, mas a leitura prioritária, né, predominante, né, foi pegar as referências musicais que estão aqui e ver como utilizar elas em tudo que vocês têm que fazer na feira. Foi isso? Basicamente. Basicamente. Quer falar um pouquinho, Sarinha? A gente também, acho que as referências foram ótimas, porque deu um meio para o que lado a gente seguir. Como o tema é enorme, musicalidade, então as referências foram, tipo, vai por esse lado, é mais fácil fazer assim. E foram importantes para a construção do roteiro do nosso curta, também para o palco, para o teatro, tudo isso. Eu acho que as referências foram um bom passo, que diferente do ano passado, eu achei que foi bem mais fácil de trabalhar. Eu acho que dessa forma a gente consegue ter mais uma noção do que se é esperado dos jurados, do que a gente tem que fazer no trabalho. Sim, exatamente. Nas outras feiras, pelo menos aqui a gente participou, eu acredito que a gente ficou um pouco mais no escuro. Sim. Legal, você traz uma discussão legal. A partir do momento que o regulamento traz referências, você já sai da informação de que elas são a base para os jurados. Ou seja, vamos escutar o que vocês próprios estão falando. Porque vocês tiveram uma sacada muito importante. Se existem referências, duas coisas têm que estar claras. Não é para usar todas. Uhum. Porque isso, inclusive, poderia tornar o trabalho um Frankenstein. Né? Muito bem. Mas também não é para usar nada. A gente tem que, de alguma maneira, olhar para o nosso trabalho e falar assim... Sambeabá, o samba que não se aprende na escola de Ney Lopes. Isso é um livro. Chega de Saudade, as histórias da Bossa Nova de Rui Castro. A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, aí um clássico, né? Se meu curta tá pronto, e se ele já tem um roteiro bem definido, como conseguir trazer essa representação, né? Nem que seja imagens na sala, nem que seja uma cena da dança, porque é preciso que quem esteja vendo e vá julgar, olhe para o nosso trabalho e fale assim, aquela referência estava ali, na roupa, aquela referência estava ali, numa frase, aquela referência estava ali, em algum elemento. Esse é um ponto extremamente importante, porque essa habilidade de síntese é uma das questões que a gente está tentando desenvolver. A feira, galera, ela é mais do que um evento pedagógico, ela é uma experiência. Liderar, dividir função, administrar conflito, trabalhar habilidades, tirar o melhor de cada um, motivar. Isso é existir. Qualquer grupo vai ter isso. Então ela é um grande laboratório também para a gente perceber isso na gente, dentro desse processo, né? Como é que a gente pode compor isso daqui. Mas não vamos dar spoiler, mas vamos tentar pelo menos, digamos assim, colocar um recheio nessa conversa aqui, né? No curta ou no musical. Tudo bem? Escolhe um dos dois caminhos aí. No curto ou no musical. Como é que foi produzir essa preparação aí em relação ao tema? A musicalidade brasileira é muito vasta. Não dá para falar de tudo. Foram por região,
foram tentando encaixar aquilo que é mais popular, variando? Vocês tiveram algum critério em relação a isso? Não precisa entregar muito, não. É só uma provocação. Tá bom. Então, o lado que tá mais regional de fato acabou sendo a dança. A dança tá sendo bem regional, assim. E a gente tá tentando ao máximo não generalizar. Porque é muito fácil eu pegar uma dança típica, uma música típica daquele lugar e falar que todo mundo daquele lugar sabe dançar ou escuta exatamente aquilo, e o que é uma mentira. Porque às vezes a gente vai pra São Paulo e aí, sei lá, o povo lá o que mais escuta é forró, mas a dança típica não é o forró. Ou seja, sair da caricatura. Não é porque eu tô falando de Nordeste, que o Nordeste, primeiro, é todo igual, pra começar a história, né? E segundo, todo mundo dança forró, por mais que o forró seja uma Sim, música de fato, você representante. tem pessoas que dançam, que escutam, realmente existem, mas, tipo, não são todas elas, entendeu? A gente quis, tipo, entrar mais a fundo dessas regiões em si, que a gente tá trabalhando. Entendi. Boa questão, né? E tiveram que fazer escolhas, como eu falei, Sim. né? Essas escolhas passaram mais na visão de vocês, Sara, pelo que vocês gostam mais, por aquilo que é mais legal de ver, por aquilo que gera mais impacto, ou por aquilo que vocês acham que é mais representativo. Eu acho que ficou mais porque é mais representativo, para ter realmente alguém que olhe e fale: nossa, isso faz referência ao Nordeste, isso tá lá. E como a Joana disse, não ficando preso a somente aquilo que tá escrito que é o tradicional. A gente quis botar um pouco do dia a dia das pessoas, variando bastante, tornando bem inclusivo. Sem se prender a estereótipo. Uhum. Ainda mais, né, Vitor, porque a música, ela não tá delimitada aqui temporalmente, né? Com certeza. Então, assim, musicalidade brasileira é quando, né? A gente tá falando de quando? Temos uma história. Então, até que ponto necessariamente você precisa falar de regionalidade? Foi uma escolha, mas não era a única. Você poderia nem trabalhar regionalidade no tema e tá falando de música. Pelo contrário, escolhendo aquelas que têm uma identidade mais nacional mesmo como caracterização. Então, a gente entende que foi um processo de selecionar aquilo que a gente sentia mais à vontade, no caso de vocês, para trabalhar e tal. E no curta, desafio técnico. Quem está fazendo, a galera que está fazendo, está sendo muito desafio. Já foi, não sei se está acabando, já acabou. Se está editando, também não é para me contar. Mas, assim, desafiante, muito complexo, tem que estudar muito. Com certeza a gente está tendo muita dificuldade com a logística. E como que a gente vai trabalhar isso, como é que a gente vai fazer, de comunicar, de entender, de trabalhar isso. Eu não quero falar muito para não entregar. Entendo. Onde ir, né? Como é que deixar a mensagem clara. Exatamente. Entendi. Será que vocês vão aparecer no curta? Será? Tô curioso agora, hein? Será que vão estar dançando no curta? Hein? Podemos dizer, né? Não podemos saber. Vai ter que ir Informação na nossa sala confidencial. pra ver. Vai ter que todo mundo na sala É da verdade, primeiro todo mundo que lá tá assistir. assistindo vai ter que ir lá pra descobrir como é que vai ser o curta. Spoiler. Tem que assistir o curta. E tem o pra meu selo de estender- qualidade. Pra Eu- entender outras coisas que vão ser contadas tanto na música verdade. quanto no teatro. Ah, vocês fizeram uma integração, né? O Uma nosso trabalho vai interligação. ser todo ali, Tem ó. todo uma lore. Uhum. Muito legal, muito legal. Bom, expectativa, né, de um trabalho que ele seja rico. Fiquem tranquilas em relação à turma inteira, isso é um recado para a turma inteira. Em relação a o entendimento de que a opinião de quem assiste, ela vai levar a questionamentos. Pô, não teve isso, pô, não teve aquilo. Não dá para ter tudo, é da proposta. É uma síntese de um tema muito amplo. E o que é muito legal é o entendimento de vocês de evitar o que é caricatural. Nós conversamos sobre isso, né? Se eu vou representar a negritude, e essa representação ela não é a essência étnica do meu grupo, até que ponto no musical isso vai dizer respeito? Talvez diga respeito no trabalho intelectual, que é uma filmagem. Então, assim, esses entendimentos são muito legais. Vocês estão mostrando desde o início isso daí. Que a gente aqui da coordenação torce é porque vocês se sintam bem, aprendam, que no dia a coisa flua, que flua no dia anterior, que a parte da organização possa não atrapalhar, né?
E que lá as apresentações sejam, assim, o máximo próximo daquilo que vocês desejavam. Uhum. Se os jurados vão achar excelente, médio, se eles esperavam isso e teve aquilo, se vocês deixaram de trabalhar um ponto que era decisivo, e isso vai tirar um pouquinho de ponto, isso é do jogo. Ninguém tem como adivinhar. O que você tem que buscar é olhar para esse regulamento e falar: tem um pouco de cada coisa aqui. Uhum. E a gente está conseguindo demonstrar essa mensagem aqui. E se o tema é a música como alma, a gente está conseguindo mostrar no nosso material o que é a alma do Brasil mesmo. Vocês têm que entrar nessa ideia de alma. Beleza? Uhum. Deixa uma mensagem aí pra galera em relação à feira. O que vocês esperam aí do público, da galera? Convida aí. Ai, Deus. Poxa, tipo, eu acho que o nosso trabalho, ele é muito interessante. E ele é muito legal de vocês virem assistir. Porque, cara, falta palavras pra dizer o quanto que eu acho que, tipo, vai entregar muita coisa maneira. O quanto que, tipo assim, toca bem lá na alma mesmo. Eu acho que o nosso trabalho, ele além de ser um trabalho escolar, ele vai provocar vivência nas pessoas, ele vai causar imersão. A pessoa, mais um spoiler do curta. Catarses. Emoção, é isso? Sim. Quando a pessoa estiver ali assistindo o curta, ela vai poder estar junto, ela vai estar vivenciando as coisas que a gente vai querer passar. E eu acho que é uma experiência imperdível. Vocês estão Com ousados, certeza. quase um negócio 4D, hein? Exatamente. É o metaverso, é isso? Tudo, Quase isso. tudo obra do Pedro. Tudo obra É do verdade. Pedro. Beijo, Pedro. Beijo, Pedro. Mas como público, eu espero que venha muita gente, como sempre vem. Nossa, Que o pessoal sim. venha animado, que o pessoal venha com força, como sempre veio. A gente não vai ter vergonha de mostrar nosso trabalho. Muito legal. Exatamente. Pedro é o professor, né, que participa. Sim. Professor de matemática e física e que ficou representante de vocês e que também dá aula de matemática e física, além de surfar, dançar, cantar, Ele é professor de yoga. professor de yoga. Um pouco de tudo. Fazer acupuntura. Então ele é um homem multicultural, né? Ele, Sim. Com certeza. Muito bem. Com certeza. Galerinha, deu pra quebrar o gelo um pouquinho? Deu. Deu. Então, lembre-se do que a gente conversou. Percebam também na conversa, quando vocês puderem olhar isso aqui, que dicas ficaram subentendidas, porque algumas foram dadas para vocês. Tá? Beleza? Um beijão, obrigado. Obrigado, viu, Josh? Sucesso pra Obrigada, vocês. Tchau, gente. Tchau, Ó, gente. ó, dá um tchau. Valeu, galera. Tchau. Valeu, galera.